Abra sua Bíblia outra vez na Epístola de Tiago, no capítulo 5, para nós lermos a partir do verso 13, e aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazemos uma palavra para a nossa meditação. Tiago capítulo 5, verso 13, diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui esse texto, queridos irmãos, um texto bastante conhecido, muitas vezes citado, especialmente aqui o verso 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas este é também um dos poucos textos do Novo Testamento, e aliás na Bíblia inteira, que fala sobre um assunto que muitas vezes é mal compreendido e por diversas vezes é utilizado de forma diferente do que a Bíblia recomenda, que é a unção com azeite ou a unção com óleo. Nós vemos hoje muitas igrejas e muitas pessoas utilizando de uma forma indiscriminada o azeite para diversas ações e diversos propósitos, que muitos deles não estão referidos e, portanto, não têm base na Bíblia Sagrada, de forma que nesta noite nós vamos voltar-nos para o texto de Tiago, e especialmente para esse tema de unção com azeite ou com óleo, vendo como é que a Bíblia trata o assunto e especialmente olhando qual o sentido em que Tiago está querendo recomendar aqui a unção com azeite para a cura dos enfermos. Nós vamos então nesta noite tratar sobre este tema, a unção com óleo ou com azeite. Primeiramente, nós podemos tentar conceituar o que é a unção com óleo, como se fazia, com que propósito se fazia. Em primeiro lugar, nós precisamos ver que no mundo antigo, tanto no Antigo Testamento quanto na época do Novo Testamento, o uso de azeite para ser esfregado no corpo ou para ser derramado sobre o corpo era muitíssimo difundido. O azeite era muito usado no Antigo Oriente com diversos propósitos diferentes, seja para um uso literal, querendo que as propriedades do azeite fizessem algum efeito no corpo sobre o qual ele estava sendo derramado, ou seja, num sentido simbólico, no sentido litúrgico, metafórico, onde se pretendia simbolizar alguma coisa através desse derramamento de óleo sobre a cabeça ou sobre o corpo de alguém, com um propósito, então, em que o óleo era um símbolo a ser utilizado ali. O óleo mais utilizado para esse propósito na Bíblia Sagrada era o azeite de oliva, seja ele puro ou misturado, quando nós temos, por exemplo, o chamado azeite da unção, o óleo da unção, era um óleo composto, que Deus deu a sua fórmula e que devia ser usado especificamente para ungir as coisas sagradas do templo, do tabernáculo. Não era azeite puro, era misturado com outras substâncias que lhe davam uma fragrância e uma consistência única, que não deveria ser copiado
consagração das coisas do templo. Também havia formas mais industrializadas deste azeite ou dessa gordura na forma de bálsamos, que eram também utilizados, nós vamos ver, com os mesmos fins que o azeite no período aqui da antiguidade. No uso literal desse azeite sobre a pele, nós vamos encontrar aí alguns propósitos, como o de cosmético ou medicinal, usado sobre a pele para trazer aí propriedades hidratantes, emolientes, frescor, proteção, ou usado com fim medicinal para proteger, para trazer propriedades curativas, propriedades antioxidantes, enfim, buscar uma ação medicinal deste óleo sobre a pele, ou no uso metafórico, no uso simbólico, que incluía consagração de objetos, de pessoas, ou também, conforme referido aqui no texto de Tiago, acompanhado da oração para a cura de enfermos. São os fins que nós vamos ver o azeite ser utilizado na Bíblia Sagrada, e nós vamos investigar um pouco esses fins para entender como isso acontecia. Então, primeiro, olhando como o azeite tinha o seu uso literal. O azeite de oliva, geralmente puro, na forma de bálsamo, misturado com essências ou transformado em pomadas, ele era aplicado sobre a pele com um fim estético, cosmético, ou seja, para cuidar do corpo, para cuidar da beleza. O mundo moderno hoje tem os cremes hidratantes, tem os protetores solares, tem os desodorantes, tem os perfumes. Na antiguidade não se tinha muito dessas coisas, então o óleo, seja ele impregnado de essências ou na sua forma pura, era uma forma muitíssimo utilizada para proteger a pele contra o sol, para hidratar essa pele, ou para trazer uma fragrância quando ele era misturado, né, com perfumes de flores ou de outra qualidade, às vezes raízes, sândalo, que é uma árvore, né, era utilizada, almíscar, que é uma seiva extraída de elementos da natureza. Enfim, nós vemos no mundo antigo o óleo ser utilizado para proteger a pele, para trazer um frescor para alguém, como um creme ou um protetor solar, como um desodorante ou um perfume. E nós vamos encontrar algumas vezes a referência a esse tipo de uso na Bíblia Sagrada. Por exemplo, lá em Ruth, capítulo 3, a sua sogra Naimi, quando orienta que ela vá ter um encontro com Boaz, ela vai mandar que ela se cuide, se ajeite, e ela diz: lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. A recomendação dela foi: tome um banho, troque de roupa, bote um perfume, um desodorante. Esse perfume, esse desodorante era o azeite. Aí, às vezes, misturado com essências para trazer um frescor à pele, para trazer esse perfume, né, essa fragrância. Da mesma forma como alguém hoje usaria um desodorante, um perfume antes de sair, se usava na antiguidade o azeite, o óleo com esse propósito. Também para cuidar da pele, para protegê-la, né? O salmista fala de azeite para iluminar a pele ou para proteger o rosto. Diz o Salmo 104, verso 15, o vinho que alegra o coração do homem. Ele está falando das coisas que Deus dá ao homem. O azeite que ele faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então aqui três coisas boas e básicas que Deus dava ao homem: o vinho, o azeite e o pão. E o azeite, o propósito aí era brilhar o rosto, proteger a pele, guardar da ação do sol, trazer um
brilho, né, que chamasse a atenção das pessoas, enfim, é uma propriedade e um uso estético, cosmético desse azeite. Lá no livro de Esther, no capítulo 2, diz que as moças que eram levadas à presença do rei, as candidatas à rainha, como Esther era uma delas, elas foram tratadas durante um ano à base de azeite, ficavam talvez mergulhadas no azeite, banhos de azeite, azeite esfregado no corpo, bálsamos, essências, perfumes, para que ficasse com a pele sedosa, bonita, hidratada e pudesse se apresentar ao rei. Esse era o tratamento básico para as rainhas, né? Era um tratamento que certamente as pessoas comuns não tinham, mas que as mulheres, de uma forma geral, usavam o azeite para tratar do seu corpo. Também era usado para trazer conforto, bem-estar. Da mesma forma como você hoje toma um banho e depois do banho você passa um perfume, passa uma água de colônia, alguma coisa para se sentir bem. Na antiguidade as pessoas usavam o azeite. Tomava banho, passava aquele azeite no corpo, se sentia bem, trazia um frescor, e nós vamos ver que isso era tão gostoso, e a pessoa que estava assim, ungida, né, cheia de azeite e perfumada, ela exalava um ar de alegria. Tanto que o azeite, ele no Salmo 45, é chamado de óleo de alegria. E de fato era uma coisa que as pessoas, como o uso do azeite, o perfume aí, demonstravam uma alegria. Quando elas estavam de luto, quando elas estavam tristes, elas não se ungiam, não usavam o azeite. Era uma das maneiras de dizer que ela estava triste, de luto. Jesus até recomendou que alguém, quando estivesse jejuando, não deixasse de usar o azeite, para não ficar com aquela aparência de quem estava triste, para chamar a atenção das pessoas para essa sua espiritualidade. Nós vamos encontrar em textos como Daniel, capítulo 10, verso 2, ele diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. E como ele demonstrou essa sua tristeza? Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Passou 3 semanas sem usar perfume, desodorante, o Daniel aqui, ou seja, sem se ungir, para não demonstrar alegria, porque aquilo simbolizava realmente a alegria, para se privar daquele conforto, daquele bem-estar, para demonstrar a sua tristeza, ou por estar abatido. Por 3 semanas ele disse que fez isso. O azeite, então, tinha esse símbolo de alegria, tinha símbolo de bem-estar. Nos dias de tristeza, não se usava. E da mesma maneira como ele representa a alegria, também representa a alegria de receber um visitante. Era usado para demonstrar hospitalidade, para trazer também conforto, bem-estar a uma pessoa que chegava na sua casa. Então ele era oferecido a um convidado de honra. No Salmo 23, o salmista está num banquete na presença de Deus e ele diz: unges a minha cabeça com óleo. Jesus, ao chegar na casa de Simão, o fariseu, ele reclama que Simão não lhe ofereceu o azeite, que era um símbolo de hospitalidade, da alegria de receber um hóspede, que era um conforto que o Senhor oferecia ao hóspede. Alguém vinha muito acalorado no caminho, chegava na casa de alguém, lavava as mãos, lavava o rosto, passava um azeite, se sentia bem, se sentia melhor. E isso, lá no texto de Lucas, capítulo 7, o verso 46, fica claro, quando Jesus disse: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. A cabeça, que era então a parte mais valorizada do corpo, né, onde geralmente o azeite era derramado, o fariseu não ungiu. A mulher pegou um azeite preparado, né, um unguento, e ungiu os pés de Jesus, que era uma parte até menos valorizada do seu corpo, para mostrar quanto aquela mulher realmente estava fazendo
mais do que o fariseu deveria fazer em reconhecer Jesus como um convidado de honra naquela casa. Nesse modo de honrar também, ele era aplicado aos mortos, ou talvez alguém pensasse no efeito literal do azeite como uma espécie de um elemento para preservação do corpo, para embalsamar o corpo de alguém. Nós vamos ler lá em Marcos capítulo 16, de madrugada no domingo, as mulheres foram até o sepulcro levando bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus, para aplicar sobre o seu corpo. Ali talvez as duas coisas estivessem misturadas. A honra feita a um morto, que em outros textos, como lá em Gênesis capítulo 50, ele é referido, e talvez o propósito de preservação do corpo, de embalsamar o corpo, que o azeite também era usado nessa propriedade. Então, o uso literal, querendo que o azeite entrasse em contato com a pele, com o corpo de alguém, trazer algum benefício, isso era muito utilizado na antiguidade. Também no uso literal, nós tínhamos o azeite usado com um propósito medicinal. O azeite é um dos remédios mais antigos do mundo. Era aplicado em inchaços, em feridas, em machucados, em cortes, para proteger, para que não viesse ali uma mosca e pousasse, para proteger contra a poeira ou alguma coisa que viesse penetrar na ferida. Usado como se fosse um emoliente para tratar feridas, soltar ali as cascas, enfim, era aplicado sobre a pele que tivesse com algum tipo de ferimento, de inflamação, com um propósito medicinal. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Lucas 10, capítulo 34, Jesus faz referência ao uso do azeite como medicamento aplicado sobre feridas, quando ele cita na parábola do bom samaritano, que o homem foi tratado ali. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 6, o salmista diz assim: desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são. Ele está falando de forma figurada do homem no pecado. Ele diz, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Veja que no período de Isaías, aqui, século VIII a.C., já temos 700 anos antes de Cristo, o uso do azeite sobre feridas para tratá-las, para facilitar na cicatrização. Também, lá em Lucas 10, como citamos, o Senhor Jesus disse que o bom samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Era também o vinho um remédio muito utilizado na antiguidade para limpar feridas, para também ajudar na cicatrização. Então, o azeite era usado de forma medicinal. Às vezes esfregado sobre a pele, às vezes simplesmente derramado sobre feridas. Na sua forma mais industrializada, na forma de bálsamo, há uma região em Israel chamada Gileade, que era famosa por produzir um bálsamo de alto valor medicinal. A ponto do profeta Jeremias dizer, há um bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade, recomendando ou fazendo referência ao uso medicinal do bálsamo que era famoso naquela região. No Novo Testamento, nós vemos o texto de Tiago. Também há um texto lá em Marcos, capítulo 6, que diz que os doentes eram ungidos com azeite. Nós vamos investigar logo mais se o uso aí do azeite era literal, como remédio, ou se era simbólico, metafórico, para representar alguma coisa. E logo nós vamos chegar a Tiago, capítulo 5, para fazer essa investigação. Mas nós já falamos sobre o uso literal do azeite. Como é que o azeite era usado, derramado sobre a pele de alguém. Mas nós vamos ver que haviam também outros modos, né? Veja o texto aí de Marcos, capítulo 6, verso 13, que diz: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo,
e os curava. No Novo Testamento, aliás, na Bíblia inteira, nós só vamos encontrar esses dois textos falando sobre ungir doentes com propósito de cura. Lá em Mateus, lá em Marcos capítulo 6, em Tiago capítulo 5. O texto que lemos de Lucas, por exemplo, ele está falando de o azeite usado especificamente como remédio. Não é? Vamos ver se o texto de Tiago também faz referência a isso ou o uso era simbólico, como pode ser também em Marcos capítulo 6. Nesse uso simbólico ou figurado do azeite, nós vamos encontrar o azeite sendo usado para ungir objetos. Obviamente, os objetos como o tabernáculo não precisavam de cura. O azeite não era passado na arca para lustrar ou para preservar. O propósito ali era demonstrar uma consagração, uma separação. E aí, desse modo, o tabernáculo, todos os seus móveis, todos os seus utensílios, eles foram ungidos para demonstrar esta consagração, esta separação. Diz o texto de Êxodo capítulo 30. Deus mandou fazer o óleo ou o azeite da unção, um azeite com uma fórmula especial. E ele diz, com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o castiçal com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Veja que aqueles objetos, eles foram consagrados a Deus. Foram tornados santos, separados para uso na casa de Deus. E para demonstrar esta consagração, esta separação, eles foram então ungidos com o óleo da unção, o azeite da unção, que não era um azeite puro, mas um azeite preparado. Então, objetos eram ungidos no Antigo Testamento com esse propósito de mostrar que eles eram consagrados ou santificados ao Senhor. Nos tempos dos patriarcas, como na época de Jacó, havia um costume, talvez daí iniciou-se esse costume de ungir objetos, que Jacó derrama azeite sobre uma pedra. Alguém ungia pilares, talvez ali mostrando já essa consagração, como aquele pilar sendo transformado em um altar, em um lugar de adoração, já mostrando talvez esse uso do azeite com o fim de consagração, de separação, de santificação de algum lugar. Também nós vamos ver que com o uso simbólico do azeite, os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. Nós vamos encontrar Saul, Davi, Salomão e outros reis sendo ungidos, e aquele azeite era derramado, aí normalmente azeite puro de oliva, não era aquele azeite da unção do tabernáculo, esse era usado só para os sacerdotes. Os reis eram ungidos para demonstrar ali a sua dedicação, a sua consagração àquele chamado. Por exemplo, em Êxodo capítulo 28, 41, temos a consagração dos sacerdotes, que diz, e vestirás com eles a Arão teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás para que lhe administrem o sacerdócio. Sacerdotes eram ungidos. Os reis também. 1 Samuel capítulo 10, a unção de Saul, diz assim o texto, então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E aí Saul então foi ungido como rei. Normalmente era um sacerdote que fazia esse trabalho, ou às vezes um profeta. Pegava um chifre, geralmente com azeite, derramava sobre a cabeça, não era uma gotinha, nem era esfregar um pouquinho na testa, era derramar realmente um chifre de azeite sobre a cabeça do sujeito para mostrar a sua consagração. Talvez seja essa a referência lá do Salmo 139, o azeite sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, na consagração dele como um
um sacerdote, ou talvez se referindo ao uso como um desodorante, um perfume, né, que quando ele se limpava, se lavava para trabalhar no templo, né, talvez certamente usava ali o azeite também. Mas na consagração dos sacerdotes, por exemplo, além do azeite, também era sangue aplicado sobre ele, sobre a sua orelha, sobre o seu polegar. Então isso não tem nada a ver com a consagração de pastores hoje, por exemplo, porque nem há referência de azeite para esse fim do Novo Testamento. E a consagração de sacerdotes não era só o azeite, era todo um ritual que era aplicado sobre ele. Os reis e até mesmo profetas, porque nós temos uma referência lá em 1 Reis capítulo 19, em que Deus manda Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Embora que não há nenhum texto dizendo se ele fez ou como ele fez isso. Quando ele chega lá junto de Eliseu, o que ele faz na verdade é jogar a capa sobre o seu ombro. Colocar a capa sobre alguém naquela época era um sinal de compromisso. Ruth também pede que Boaz faça isso sobre ela como um compromisso de casamento. Quando Elias faz isso sobre Eliseu, trazendo ele a um compromisso de ser o seu sucessor, de ser o profeta que iria lhe substituir. Mas os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, e acreditava-se que a pessoa ungida nesse ritual, ela recebia o poder ou a autoridade de Deus. Não era o azeite, a propriedade do azeite que se queria, era um símbolo apenas ali. Era um uso figurado. O azeite simbolizava essa autoridade divina, essa consagração, essa separação, ou até mesmo a separação como alguém que recebesse a capacitação do Espírito de Deus para cumprir uma determinada tarefa. O azeite aqui então tem um uso simbólico. Aliás, no decorrer da Bíblia, nós vamos ver que essa unção que era figurada de reis, sacerdotes, ela chega a um ponto que ela se torna tão figurada que até sem ser derramado azeite na cabeça de alguém era chamado de ungido, simplesmente pelo fato de ser separado pelo Espírito Santo, ou de ser capacitado pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa. Nesse sentido, lá em Isaías capítulo 61, o profeta fala do servo do Senhor, que foi ungido, e Jesus vai tomar vai fazer uso dessa passagem, lá em Lucas capítulo 4, por exemplo, lá em Nazaré, ele diz, porque o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Só que nós não temos nenhuma referência na Bíblia que Jesus tenha recebido azeite derramado sobre a sua cabeça. Ninguém derramou azeite sobre a cabeça de Jesus. A unção aí é apenas uma referência, uma metáfora, um símbolo de que ele foi separado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, no seu discurso na casa lá de Cornélio, ele vai fazer referência a isso, e ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele diz que Deus foi quem ungiu a Jesus. Mas veja, não houve um derramamento de azeite na cabeça de Jesus. A unção aqui então é uma referência à ação do Espírito, à presença do Espírito na vida de Jesus. Da mesma maneira, com esse mesmo símbolo, o batismo ou a presença do Espírito Santo é às vezes referido no Novo Testamento como sendo uma unção. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então a presença do Espírito, o penhor do Espírito no coração de Paulo, ele chama isso de uma unção, como que Deus o ungiu. Mas Deus não derramou azeite na cabeça de Paulo. Isso é apenas
dizer, vós tendes a unção dos santos. Mas os crentes também não têm azeite na cabeça, porém a presença do Espírito aqui é simbolizada, é referida simbolicamente nesse processo de unção. É uma referência. Como lá no Antigo Testamento, o azeite era derramado e alguém era separado pelo Espírito Santo, capacitado por ele para fazer uma obra, aqui a unção é não do azeite realmente derramado na cabeça, mas de um símbolo de que alguém foi separado, cheio do Espírito Santo. A questão então que nós precisamos investigar nesta noite, voltando para o texto de Tiago, Tiago manda que o doente seja ungido com azeite. Qual é o sentido da unção aqui em Tiago? Será que ele estava, primeiro, recomendando que o azeite fosse usado como remédio, acompanhado da oração? Alguns autores pensam que sim, podia ser. Até porque a Bíblia também recomenda o uso de remédios, irmão. A Bíblia não condena ninguém usar um remédio. O apóstolo Paulo, ele vai recomendar a Timóteo o uso de vinho. Jesus falou do azeite sobre as feridas do samaritano. Não há nenhuma condenação que alguém use um medicamento. Nós vamos ver que lá no capítulo 38 do profeta Isaías, ele recomenda que se faça um emplasto para ser aplicado sobre a ferida do rei Ezequias. Então não há problema que, além da oração, alguém use um remédio. Podia ser que Tiago estivesse pensando, passe o azeite, porque é um remédio bom, mas ore sobre o doente, porque aí ele vai ser curado. A Bíblia, de qualquer maneira, não estaria condenando o uso de alguém fazer uso de um medicamento. Tem alguém que acha assim, não, se você tomar um medicamento, então é porque você não tem fé. Se você tomar um remédio, é porque você não crê que Jesus pode curar. Não, não é assim. Nós vamos encontrar, como eu disse, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, recomendando a Timóteo, que era filho na fé e pastor na cidade de Éfeso, que fizesse o uso, Paulo diz, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Parece que a água não fazia bem, a água de lá, segundo alguns estudiosos disse, era uma água que tinha um pH desequilibrado e fazia mal a Timóteo. E Paulo diz, então tome vinho, porque aí iria tratar melhor esse estômago de Timóteo. Normalmente o vinho aqui nesse caso ele diz um pouco, então deveria ser diluído, não seria vinho puro. Mas aqui está claramente recomendado o vinho como um remédio. Como também em outras ocasiões nós vamos ver o azeite sendo recomendado como remédio. Não haveria problema que Tiago estivesse recomendando então aí que se usasse esse azeite. Emplastos, sal, vinho, azeite, eram os remédios usados naquela época e da mesma maneira a Bíblia não condena que alguém hoje use um medicamento, além de orar para Jesus curar também sem nenhum problema. O verbo usado para ungir, aqui em Tiago capítulo 5, quando ele diz no verso 14, está alguém doente, chama os presbíteros e orem sobre ele, ungindo com azeite. Esse verbo tem o sentido de esfregar o azeite, friccionar na pele, aplicar sobre. Então ele realmente poderia estar pensando de usar o azeite como remédio e a oração para curar o enfermo. O óleo, então, o azeite, seria um remédio comum para diversas enfermidades que eram tratadas assim naquela época. Porém, apesar de alguns autores fazerem referência a isso, não me parece o uso mais indicado realmente de Tiago. É possível que ele estivesse indicando o azeite como remédio? Mas eu não acho que seja o sentido mais correto de entender o texto, ou o sentido melhor de entender
Talvez Tiago realmente estivesse fazendo recomendação do azeite aí apenas como uma metáfora, um símbolo. De um modo figurado, o azeite aí seria um sinal visível, um sinal tangível da ação do Espírito Santo, de uma forma simbólica. Assim como nós já vimos muitas vezes que a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é simbolicamente tratada na Bíblia, mostrada na Bíblia como uma unção. E aí nós vamos ver, por exemplo, lá em 1 Samuel 16 e 13, que há uma ligação entre o azeite derramado sobre a cabeça de Davi e ele ser cheio do Espírito Santo, ou capacitado pelo Espírito Santo. O texto diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja, não foi o azeite que fez o Espírito Santo descer ou capacitar Davi. Foi o chamado dele. Foi o fato dele ser escolhido por Deus para ser rei. O azeite foi só a demonstração pública daquilo. Porém, o azeite e o Espírito estão aí ligados, né, de uma forma simbólica, que um simboliza o outro. Dessa forma, talvez Tiago estivesse recomendando o azeite, talvez não como remédio, porque também não serviria para todas as enfermidades. Se ele está com problema no fígado, vai passar o azeite aonde? Então, talvez Tiago não estivesse recomendando ele como azeite, mas apenas como um símbolo do Espírito Santo, como um sinal tangível, talvez para alguém que tivesse uma fé muito simples, que só a oração ele achasse que não foi feito tanta coisa, e então precisaria de um símbolo. O azeite de oliveira ou de oliva não era capaz de curar toda e qualquer enfermidade. Então é difícil você pensar que Tiago está usando isso recomendando como remédio, porque nem toda doença seria tratada com azeite. E também nós vamos ver que até mesmo o Senhor Jesus, ele utilizou elementos tangíveis, elementos físicos, na cura de alguém. Não como remédio, mas como um sinal, como um símbolo. Talvez por causa de uma fé muito simples de alguém. Nós vamos encontrar lá em João capítulo 9, verso 6, por exemplo, que diz que Jesus usou lodo, ou cuspiu e fez um barro, né? Uma lama, e aplicou no olho do homem. Ora, é evidente que lama feita com saliva e areia não serve como remédio para nenhuma doença dos olhos. Não faça isso em casa, porque não é recomendado realmente esse tipo de tratamento para nenhum tipo de enfermidade dos olhos, ainda mais cegueira. Se já tinha alguma lesão na retina do homem, agora terminou de lesionar o resto, quando Jesus esfregou barro, lama. Mas ali, veja, não era remédio que Jesus estava aplicando. Talvez aquilo fosse apenas um símbolo tangível, visível, para ajudar a fé do homem. Alguém pensa que talvez o homem não tivesse globo ocular e Jesus usou aquilo para criar um globo ocular, mas Jesus não tinha necessidade de nenhuma matéria para criar aquilo. Da água ele fez vinho sem necessidade de nenhuma uva, então ele não tinha essa necessidade. É mais fácil entender então isso apenas como um sinal tangível. A cura aconteceu de imediato no cego. Então é óbvio que aquilo não era remédio. Nem que alguém pensasse assim, não, mas aquele barro tinha propriedades medicinais, mas não ia curar de imediato, né? Quem sabe, talvez, se tivesse alguma propriedade com meses de uso, trouxesse algum benefício. Não poderia ser uma cura instantânea. Ali, então, a cura foi feita pelo poder de Deus. A lama talvez serviu apenas como um sinal tangível. Talvez Tiago estivesse recomendando que o azeite fosse usado também dessa maneira, não como remédio, nem como algo necessário para a cura, porque não poderia curar todas as doenças, mas sim como um sinal tangível, visível, da ação do Espírito de Deus, que era quem realmente iria fazer a cura acontecer naquele que estava doente.
Também nós vamos ver que Tiago, ele recomenda que, além da unção e da oração, ele se faça a confissão para o perdão de pecados. Talvez ele estivesse pensando que a doença poderia ser resultado de um pecado na vida daquela pessoa. Como lá em 1 Coríntios 11, 30, o apóstolo Paulo fala de alguém que vai tomar a ceia sem considerar realmente o corpo do Senhor, ou seja, sem levar em conta realmente o que aquilo simboliza e representa, talvez não estando em comunhão com Jesus ou com a igreja, e ele diz, por causa disso, porque alguém toma o pão e come o vinho sem discernir o corpo do Senhor, sem entender, sem temor, sem saber o que aquilo simboliza ou representa, ou sem estar em condições de participar daquilo por não estar em comunhão, ele diz, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O dormir aqui é um eufemismo para a morte, né? Alguns até que já morreram por não ter o temor de Deus e fazer um uso profano de uma coisa que deve ser tomada com temor diante de Deus. Então, se houvesse pecado na vida daquele homem e a doença fosse o resultado do pecado, a confissão de pecado aqui, junto com a oração, seria determinante para que houvesse perdão e pudesse haver, então, a cura, já que o pecado realmente afeta não só a saúde espiritual, mas até a saúde física. No Salmo 32, o salmista diz que os seus ossos estavam doentes, secos, que os ossos dele estavam afetados pelo pecado. O pecado, irmãos, causa também um transtorno psicológico, a culpa, onde aquilo afeta também o corpo, né? As chamadas doenças psicossomáticas, onde as tensões que a vida de culpa, por exemplo, do pecado traz, afeta também o corpo, desequilibra muitas funções do corpo e traz problemas. Tiago, então, estava aí talvez recomendando que o pecado fosse confessado, a oração feita para perdão, e aí ele pudesse então receber a cura. Talvez Tiago estivesse enxergando então aí que os líderes da igreja, porque ele diz assim, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Ele recomenda que os presbíteros, ou os líderes, os anciãos, os pastores, eram os que deveriam ser chamados para fazer esse tipo de tratamento. Talvez ele estivesse aí adaptando aquilo que no Antigo Testamento era uma função do sacerdote. Então ele estava vendo aí o presbítero como se fosse um sacerdote, um líder espiritual. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote também tinha esse papel de espécie de agente de saúde. Era quem declarava quem estava curado, quem estava sarado, né? Mateus capítulo 8, Jesus curou alguém, um leproso, e diz, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Porque o sacerdote então poderia atestar a cura, poderia realmente mostrar que aquele homem estava curado. Um presbítero da igreja, talvez nesse sentido de oração, ele também tivesse aqui como um agente de Deus para orar, interceder e atestar que houve cura na vida daquela pessoa, já que os presbíteros então representariam a igreja que recebeu a autoridade no nome de Jesus. O azeite então aqui seria um símbolo do Espírito Santo, um sinal tangível da sua ação, que também é o agente que purifica o crente do pecado, que também age na vida do crente para perdão de pecados. Talvez Tiago estivesse pensando nisso. Veja que em Tito capítulo 3, verso 5, ele diz que o Senhor nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tiago, ele vai falar da unção, mas é preciso olhar bem nesse texto, irmãos, e ver que a ênfase de Tiago não é no azeite, não é na unção, mas sim na oração. Tiago só faz referência à unção uma vez. Verso 14, chama os presbíteros, orem ungindo com azeite. Mas veja que no verso 13 ele diz, está alguém aflito? Ore. Verso 14, chama os presbíteros e orem. Verso 15, a oração da fé salvará o doente. Verso 16, confessai e orai. A oração feita por um justo pode muitos de seus efeitos.
O exemplo que ele dá, verso 17, Elias era um homem que orava. Verso 18, ele orou e o céu respondeu. Então, diversas vezes no texto, a ênfase de Tiago é na oração. Não é na unção. A unção apenas é citada por ele aqui. Talvez como um sinal para ajudar na fé do doente. Mas não era algo indispensável. O que é indispensável aqui é a oração e a fé. Que isso é que realmente vai trazer a cura. Ele não diz, e o azeite da unção curará, mas ele diz, a oração da fé salvará ou restaurará o doente. Então a ênfase aqui é na oração. Esse texto não trata sobre unção. Esse texto, o seu tema é a oração quando alguém está com um problema. Está aflito? Ore. Está doente? Ore também. Está contente? Cante louvores. Ora, cantar louvores, louvar é elogiar a Deus. É também uma forma de oração cantada. Então, na verdade, Tiago parece que está dizendo, para tudo, a oração é a melhor coisa. Está aflito? Ore. Você está contente? Ore cantando. Está doente? Chama os presbíteros e ore. Porque a oração realmente é algo especial na vida do crente. Jesus também orientou os seus discípulos a orarem com fé para receber as bênçãos de Deus. A fé muitas vezes foi destacada pelo Senhor, inclusive na cura dos enfermos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 21, verso 22, Jesus diz, e tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. Ele está destacando a oração e a oração feita com fé. De lá em Marcos capítulo 16, ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, os que têm fé. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a fé aqui está em ação para a cura. Às vezes alguém que estava doente e vinha até Jesus, Jesus dizia a ele, seja feito conforme a tua fé. Então se ele tinha fé, era curado. Se ele não tinha fé, não receberia nada. A fé posta em prática na oração é que é indispensável para a cura e também para o perdão dos pecados. Não há aqui então uma ênfase no azeite. Às vezes as pessoas leem esse texto e só querem destacar o azeite. Mas a ênfase aqui é a oração. Ela é indispensável, a oração da fé. O azeite, ele não é um elemento indispensável para que haja cura. Ele é pouco referido na Bíblia Sagrada. Não podemos dizer que a Bíblia não dá base ou não permite que se use, porque há pelo menos esses dois textos de Marcos capítulo 6 e de Tiago capítulo 5. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que o azeite seja necessário ou indispensável para a cura de enfermos. A oração feita com fé é esta sim. Então a unção, queridos, ela não é uma fórmula mágica. Primeiro, não é uma fórmula genérica para curar todos. A cura, ela vem pela oração, e a oração é atendida quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus. 1 de João capítulo 5, verso 14, ele diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a vontade de Deus não é curar os enfermos? Porém, às vezes, Deus permite a doença. Com um propósito. Por exemplo, no caso de Lázaro, ele permitiu não só a doença, mas até a morte. Mas ele tinha um propósito nisso. E ele disse, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas ele deixou Lázaro adoecer e até morrer, porque ele tinha um propósito naquilo. Nós vamos encontrar outras vezes, o apóstolo Paulo, ele provavelmente tinha uma doença nos olhos. Em Gálatas capítulo 4, ele deixa isso claro. Talvez seja esse também o problema que lá em 2 Coríntios ele fala sobre o espinho na carne. Por que é que Deus permitiu aí um problema na vida do apóstolo Paulo? Ele diz, para eu não me gloriar. Nós vamos encontrar outras vezes o próprio apóstolo
vinho, por exemplo. Ora, se Deus curasse sempre toda a oração de Paulo, Paulo não teria escrito a Timóteo dizendo, tome um pouco de vinho. Ele teria escrito dizendo, seja curado em nome de Jesus, amém. Também aqui em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve dizendo, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Ora, como é que Paulo, o apóstolo Paulo, que até o lenço dele diz que curava, deixou um companheiro doente? Será que ele não quis orar? Teve raiva? Era uma ovelha trabalhosa e Paulo disse, pois fica aí sofrendo, não vou orar não. Não, não é isso. É que nem Paulo e nem ninguém, irmãos, com exceção do Senhor Jesus, né? Ou seja, somente Deus tem o poder de curar. E mesmo o homem mais santo, a mulher mais consagrada, ela pode orar e pedir a Deus que cure, mas Deus só cura quando Ele quer. E se Ele quer. Às vezes Deus permite que a doença chegue, até para alguém reconhecer que Ele é quem cura, que Ele é quem dá a vida, ou para tirar a força de alguém para Ele não se gloriar que Ele é muita coisa. Quem sabe quantos mosquitos da dengue já foram usados por Jesus para bater crente orgulhoso e ele saber que qualquer coisinha pode tirar ele do seu trono de fortaleza. Né? Então, de uma maneira em geral, nós podemos dizer da Bíblia Sagrada, ou pelo que entendemos da Bíblia, que Deus quer curar as enfermidades. Mas em alguns casos específicos, nós vemos que alguns não foram curados. Lá no capítulo 5 de João, Jesus chega no tanque de Betesda, onde tinha seguramente dezenas de doentes. Jesus curou só um. E os outros continuaram lá esperando pelo anjo. Pelo menos até onde o texto de João nos informa. Por que Jesus só curou aquele homem? Porque ele quis curar apenas aquele homem naquele dia. Pode ser até que aqueles outros, outro dia, tenham sido curados, porque muitas vezes a Bíblia diz que Jesus chegava num lugar e curava a todos. Quem sabe Jesus outro dia passou em Betesda e curou o restante, mas naquele dia ele só curou aquele paralítico, ou seja, ele cura quando ele quer. A oração é importante porque ela demonstra a fé no Deus que cura. A oração é importante porque é a oração que faz essa confiança no Deus que cura ser revelada. E a Bíblia manda orar. E diz que a oração feita por um justo pode muito. Mas não quer dizer que todas as vezes que você orar, Jesus tem a obrigação de curar alguém, porque Ele faz de acordo com a sua vontade. E nós podemos seguramente dizer, a partir desses textos que lemos, queridos, que o azeite não é indispensável para a cura. Agora, a oração e a fé, sim, elas são indispensáveis, porque todas as vezes que nós vamos ver a cura ser referida aqui, a oração e a fé, ou as duas juntas, estão envolvidas neste processo de cura. O azeite é apenas um elemento presente nessa recomendação de Tiago, mas em muitas outras não há essa recomendação, ou seja, a oração é suficiente. A oração com fé é suficiente e é também a ênfase de Tiago aqui nesse texto. Agora, hoje em dia, nós temos visto muita gente usando o azeite, o óleo, com diversos outros fins. Usando de maneiras que a Bíblia não recomenda e nem mostra o seu uso. Por exemplo, alguém usa o óleo para abençoar ou para atrair prosperidade. Tem gente por aí ungindo carteira de trabalho, para atrair prosperidade, dinheiro, emprego. Isso não tem nenhum uso disso na Bíblia Sagrada, irmãos. Isso é apenas superstição. Também alguém usa aí ou recomenda azeite para ungir as janelas, as portas, que é para impedir de entrada de mal, de demônio. O azeite não tem esse poder de proteger ninguém. Se o azeite traz alguma proteção, é apenas usado do modo literal, ou seja, ele protege a sua pele do sol ou de alguma outra coisa, talvez possa ser usado como repelente. Alguém diz que os pastores às vezes usavam o azeite no focinho das ovelhas para impedir que as moscas ficassem perturbando muito o animal, seria usado ali como uma espécie de proteção e repelente. Mas isso só serve para mosca, não serve para demônio não. Não adianta ungir a casa para demônio não passar. Você quer que demônio passe longe da sua casa? Ore
Aliás, profetas só há o mandado de Deus de fazer em Eliseu. Nem os outros profetas não têm essa referência. Agora, reis e sacerdotes, sim, todos eram ungidos por mandado de Deus. Então, não há nenhuma referência para uso de azeite, para separação de obreiros, nem para consagração de ninguém. Nós não podemos atribuir qualidades místicas ou mágicas ao azeite. Tem gente que diz, não, vamos ungir todo mundo porque é bom. A unção a que o Novo Testamento se refere não é com azeite, é com o Espírito Santo. A unção ali é apenas uma forma simbólica de falar da presença do Espírito Santo. Como nós vimos aqui, Paulo, João e o próprio Senhor Jesus fazendo uso disso. Azeite não vai trazer melhoria na vida de ninguém, a não ser se for na salada para melhorar o sabor ou para ele ter mais saúde no corpo. Azeite não abençoa, azeite não protege, azeite não traz nenhum benefício espiritual para ninguém. Nem azeite do Brasil, nem azeite do Japão, nem azeite de Israel, nem do Monte Tabor, nem do Monte das Oliveiras, nem de lugar nenhum. Isso é apenas superstição. Isso só dá a oportunidade de alguém se aproveitar da fé ingênua de alguém. O sujeito pagaria R$15 por 250 ml de azeite, aí paga 30 num tantinho assim, porque foi trazido da azeitona ungida do Monte Sinai, que nem azeite tem, nem oliveira tem no Monte Sinai, que vai curar a vida espiritual dele. Uma gota daquele azeite, demônio passa com 1 quilômetro de distância da casa dele. Isso é só exploração da fé, irmãos. Isso não tem nenhuma base bíblica, nenhuma recomendação bíblica. Azeite, então, não é amuleto. Não protege nem o corpo, nem objetos de algo espiritual. Se o azeite protege alguma coisa, é de algo físico. Talvez passar azeite no seu móvel possa até protegê-lo, né, de alguma formiga, algum cupim que queira comê-lo lá. Agora, proteger de ação espiritual nenhuma. Nunca o azeite foi usado, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, com esse propósito de abençoar, nem de ungir objetos para atrair prosperidade ou bênção. Os objetos que eram ungidos eram o uso do tabernáculo e eram com o sentido de consagração. Se você vai ungir sua carteira, talvez seja para doar o dinheiro para a igreja, porque eu só vejo unção de objetos com o objetivo de ser consagrado a Deus. E não para atrair bênção para alguém ou para alguma coisa. Então nós precisamos, queridos, entender qual é o sentido da unção aqui com azeite em Tiago. Essa unção, ela é então permitida, mas não é ordenada em outras passagens da Bíblia. Então é uma recomendação de Tiago, pode ser feito sim, porém, em primeiro lugar, a Bíblia diz assim, está alguém doente, chame os presbíteros. Então nós entendemos que o pedido pela unção deve partir do doente, e não de alguém que diga assim, hoje eu vou ungir todo mundo, hoje eu vou ungir as pessoas. Mas se o doente quer, ele pode pedir. Tiago diz que ele chame e seja ungido. E também diz Tiago que quem deve fazer essa unção são os líderes da igreja, porque estão autorizados a orar por alguém e se sabe que eles, ou pelo menos se entende que eles são homens que estão consagrados a Deus para fazer esta oração. Não é qualquer um que vai chegar espalhando o azeite em você e você achar que agora foi ungido e abençoado porque alguém simplesmente fez isso. Alguém pega esse texto e deturpa. Um dos desvios desse texto é aquilo que na Igreja Católica é feita o sacramento da extrema unção, que é ministrado aos doentes que estão já quase de partida. Mas veja que Tiago aqui não está falando de ungir alguém que vai morrer, mas sim ungir alguém que quer ser curado. A ideia não é preparar para a morte, e sim tirar
do caminho da morte, restaurar essa pessoa para que ele seja curado. Então, unção de enfermos não tem nada a ver com extrema unção, ou seja, a unção terminal. Isso seria uma deturpação, um mau uso deste texto que nós também não podemos fazer. Acima de tudo, queridos, nós precisamos entender que aqui Tiago valoriza a oração, valoriza a fé. A oração é a dependência de Deus. A fé é a confiança que ele pode fazer. O crente, então, deve viver com fé e não com amuletos. Crente que fica dependente de azeite é um crente que fica supersticioso. Se há azeite e se alguém pode ungir o enfermo, amém. Não há problema. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus diz que é permitido, é bíblico. Porque Tiago recomenda, e Jesus, lá em Marcos capítulo 6, diz que os seus discípulos ungiam. Ok, mas isso não é indispensável. Se houver um crente de fé e não houver azeite, não fique preocupado. A oração com fé é mais indicada e essa sim é necessária. O azeite não é indispensável. Pode ser usado, mas se não tiver como ser usado, isso não é problema. E também só há recomendação aqui de ser usado nesse caso. Nem é usado para expulsar demônio, nem é usado para alguém ser consagrado a pastor, nem é usado para abençoar, para atrair sorte, para expulsar mal-olhado, nada disso. Essas coisas a gente precisa crer, confiar na proteção do Senhor e não viver de amuletos ou de superstições, porque isso não convém a um crente que entende a palavra de Deus e vive de acordo com a sua orientação. Que Deus nos ajude e nós possamos então aplicar a palavra à nossa vida, viver de acordo com ela e não buscar escoras, amuletos para a nossa fé. Crente não precisa de lâmpada ungida, tapete ungido, sandália ungida. O crente precisa de uma vida ungida. Ungida não com azeite, mas com a presença do Espírito Santo na sua vida, onde ele vive com santidade, com a palavra de Deus no coração, andando de acordo com ela e glorificando a Deus em tudo que ele faz. Essa é a unção que nós precisamos e teremos se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus e em comunhão com o Santo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, então, no nome de Jesus. Amém.